Não, a gente A gente fez só 3. A gente fez só 3. Tem uns outros pra gente fazer. Não, Davi já tá ligado. Caso liga, Tem alguma casa aí que tá tendo reforma? É a do Isaac. É a minha. Deixa, eu vou pôr um pouquinho no mudo só para eu falar um negócio, porque é muito importante isso que eu vou falar. Ontem à noite, eu estava conversando com a Provanessa. E ela falou para mim que tem alguns alunos que não têm entrado na aula dela. Não citou nomes, nada disso. Mas só falou que estava um pouco chateada por isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai dar aula para vocês, seja 1 ou 5 aulas, antes da gente dar aula para vocês, a gente prepara uma coisa especial, a gente estuda, para quando chegar para dar aula para vocês, tá com uma coisa legal. E quando não aparece a maioria, a gente fica chateado, né? E o que eu queria falar para vocês? Quando a gente fala em notas de participação, a nota da participação não é só sobre as atividades que vocês enviam para a gente. A presença de vocês online também vale nota. Entra, responder o que você pergunta. Sim, né? Então, meus amores, nas próximas terças-feiras, que vocês vão ter aula de educação física, vão ter aula de inglês, tentem não faltar, para não ficar depois, né, com uma nota que não vai ser tão legal, porque quem estiver faltando, né, a nota não vai ser a melhor, mesmo estando enviando as atividades. Porque, como a Pro falou, a participação envolve os dois, tanto a participação online, ao vivo, quanto a participação de vocês enviando as atividades, tá? Então, são as duas coisas. Então, nas próximas terças-feiras, vamos tentar entrar em todas as aulas, né? Porque senão não é legal, né? Vocês estão perdendo matéria, tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Agora, nós vamos para a nossa aula de ciências, né? Página 9. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente estava vendo sobre a relação entre os seres vivos, né? A gente já tinha respondido essa questãozinha 3, agora a gente vai conhecer uma nova relação. Vou pedir para já ficar com a caneta marca-texto na mão, ou qualquer outra caneta, ou lápis de cor, que vocês acharem melhor, tá bom? Marca-texto. Para você. Não precisa ser lápis do marca-texto e 2 lápis de cor. Tá, se não tiver marca-texto, amores, não tem problema. Pode fazer com lápis de escrever mesmo. A gente vai grifar as partes mais importantes, igual a gente tem feito. Qual é a diferença entre marca-texto e canetinha? A marca-texto, ela não mancha, ela é mais leve, né? A canetinha, ela marca a página seguinte, né? Eu acho que é isso. Ô, Pro, pode ser caneta permanente? Pode, meu amor, mas só toma cuidado para a caneta permanente ela não manchar a letra e apagar o que está escrito, entendeu? Porque às vezes a caneta permanente ela é tão forte, você vai passar embaixo, pode ser que depois você não consiga ler. Pega um lápis de cor mesmo, ou lápis de escrever, gente, tá ótimo. Melhor. É só para a gente grifar a parte principal, para depois, na hora de vocês estudarem, ficar mais fácil, vocês já vão saber o que é mais importante, tá bom? Pula com qualquer lápis. Qualquer lápis, tá bom. Vamos lá, então. A gente vai falar agora de uma outra relação aí. Então, fala assim, ó. Pesquisando na internet, os meninos encontraram um animal muito estranho, que é esse aqui, ó. A Kira contou, ó, a Pro vai pedir para vocês colocarem no mudo, e aí depois, quando for fazer alguma pergunta, aí tira, combinado? A Kira contou às crianças que elas estavam vendo 2 animais. Um caranguejo, Bernardo eremita, animal que está dentro da concha, e uma anêmona do mar, animal que está sobre a concha, que é esse aqui, e esse aqui é o caranguejo.
Entre eles há uma relação de benefício. Na opinião de vocês, como ocorre a relação de benefício entre esses animais? O que vocês acham que um ajuda o outro aí? Um carrega o outro, só isso. Na verdade, o caranguejo carrega a anêmona, né? O que é anêmona? A anêmona é esse bichinho que está em cima aqui da concha, ó. Ah, Qual que é a relação deles? Amizade. Amizade? Pode É, escrever, não tem problema. Amizade. amizade é tudo. O que mais vocês acham? Amizade, o que mais? E eu, sei lá. Ele nasceu ali. Não, não nasceu ali. A anêmona, ela não nasceu ali. Então como que ela foi parar ali, meu Deus? Ela subiu. Como assim? E ele sabe que ela tá ali? É igual um vaqueiro, eu acho que o cavalo. Sobe, Ele vamos! sabe. E a gente vai entender agora, ó. Pode colocar aí amizade e abrigo. Na 1. E a gente agora vai falar sobre isso. Tudo bem. Hã? Eu ia falar moradia. Moradia também, pode pôr. Pode pôr moradia. Mas não é a mesma coisa? Abrigo de moradia? Abrigo dá a impressão mais de conforto, né? Vou te dar um abrigo, né? Um tubarão maroto. Meu. Bom, vamos lá, ó. Vou continuar. No caso do Bernardo eremita, ele é protegido pelos tentáculos da anêmona do mar, os quais possuem substâncias que podem ferir seus predadores. A anêmona, por sua vez, beneficia-se do transporte e das eventuais sobras de alimento do Bernardo eremita. Então, o que acontece aí? A gente tem uma ajuda mútua. Os dois se ajudam, né? A anêmona do mar protege o caranguejo contra os predadores que vão vir atrás dele para atacar. E o caranguejo, toda vez que ele se alimenta, aqueles restos de alimento ficam como sobra, né? E acaba alimentando a anêmona do mar. Então, uma coisa onde os dois se beneficiam, né? Caranguejo se alimenta de humano. Ele... Oi? Não entendi. Caranguejo se alimenta de humano. Depois ele saiu boiando. Aqui ele explicou que a relação existente entre esses animais é chamado de protocooperação. Nela, as duas espécies são beneficiadas, mas ao contrário do mutualismo, um sobrevive na ausência do outro. O que isso quer dizer? Se o caranguejo não tiver a anêmona do mar... O que é mutualismo mesmo? Mutualismo é quando um depende do outro para sobreviver. Ah, tá. No caso da protocooperação, eles não dependem um do outro. Se o caranguejo não tiver a anêmona do mar, ela vai viver do mesmo jeito. E vice-versa, se a anêmona do mar não tiver o caranguejo, ela também consegue buscar os seus alimentos e viver normalmente. Isso também pode se encaixar com os humanos, né? O quê? As pessoas, tipo, esse mutualismo e a cooperação, as pessoas também podem fazer, né? Também. A gente vai grifar, meus amores, ó, de protocooperação até ausência do outro. A gente vai grifar tudo isso aqui, ó. Toda Onde é que tá foto? Ah. Aqui, ó. Autocooperação aí até onde? Na ausência do outro. Vamos grifar tudo isso aqui, ó. Protocooperação até ausência do outro. Não Parecendo português, com aquelas palavras difíceis. Mas, ó, é só a gente pensar. Protocooperação, as duas espécies são beneficiadas, olha mas lá uma consegue viver sem a outra. Oi?
Olha lá na outra página, aquilo lá é pró-cooperação, né? Pró-cooperação. A gente já vai falar disso. E acabou de fazer uma barba. Ó, presta atenção aí, ó. Observe a imagem ao lado. Qual é o principal benefício de um animal que um animal está proporcionando ao outro? Aqui nessa imagem a gente tem o jacaré, na verdade é um crocodilo, e um pássaro palito. O que é esse pássaro palito? É um O jacaré, pássaro tá palito escrito um jacaré. dele. Ó. Tá ali de jacaré. Esse pássaro palito, ele tem esse nome porque ele come tudo que está no meio do dentinho do jacaré. Isso é uma forma também de protocooperação. Aí você vai falar, professora, mas o jacaré não come o passarinho aí? Por isso Não. que é pró-cooperação. Não, mas existe peixe que come o negócio. Ô, Pro, onde tá a pró-cooperação? Aí. Tá até negrito. Não, eu quero dizer na imagem. Ah, não tá escrito. Agora a gente vê cooperação. porque o dente do jacaré é limpo. Ó, presta atenção. Aqui a gente percebe que ambos se beneficiam. O jacaré se beneficia porque o pássaro palito come tudo que está no meio dos dentinhos dele, deixando o dente dele limpo. E o pássaro se beneficia porque ele come esses restos de alimento. Aqui nessa imagem a gente tem a protocooperação porque as duas espécies são beneficiadas. Mas se o passarinho não tiver o jacaré, ele consegue viver tranquilamente. Se o passarinho não for comer os restinhos de comida que estão no meio dos dentes do jacaré, ele também vive tranquilamente. E ó, só uma coisa assim que é uma curiosidade, o jacaré aqui, ele entende que o pássaro palito está fazendo uma coisa boa para ele. Então o jacaré, ele não come o pássaro palito. Porque a gente percebe que o pássaro palito está dentro da boca do jacaré. Como ele entende que o que ele está fazendo é uma coisa boa para ele, ele não come o passarinho. O pássaro sempre vem, come o que está no meio dos dentinhos dele e consegue ir embora tranquilamente. Tá? Aí pergunta assim, observe a imagem ao lado. Qual é o principal benefício que um animal está proporcionando ao outro? E aí o que pode falar? Cooperação. Um tá limpando o dente do a gente outro. sabe O outro que é ajuda a não protocooperação. Mas o que a gente consegue perceber o quê? Que o pássaro está fazendo o quê? Ajudando o jacaré. Isso. Então, a gente vai escrever aí, né? Que o pássaro... Atrás da escova de dente do jacaré. É 3, né? O pássaro... Melhor que o jacaré tá bem, né? Se ele nem precisa levantar. É... O jacaré... Não precisa, o jacaré nesse caso, não precisa escovar os dentes, né? Eu tô vendo só um olho e um joia. Ó, Pro colocou lá no bate-papo. O pássaro está retirando restos de comida dos dentes do jacaré, que se beneficia com os dentes limpos. Então, aqui a gente vê que os dois estão sendo beneficiados, né? Por isso que eu falei que é protocooperação. E mesmo assim, eles conseguem viver distintamente, separados um do outro, né? Se o pássaro palito não tiver o jacaré, ele consegue viver tranquilamente, assim como o jacaré, se não tiver o pássaro palito, também vive normalmente, tá? Ô, Pro, não vai caber tudo isso. Cabe sim. Cabe sim. Faz uma letra menorzinha. Aí você falou
De novo, modo Nathalie. Não vai caber, não. No meu vai. O meu é que eu tô no modo Nathalie. Eu tô no modo formiga. A Nathalie ainda escreve. A Natália ela faz 3 bolinhas e fala que escreve um texto. Vamos lá, copinha aí para a gente ir para a próxima. Ô, Pro, é do dentes ou dos dentes? O que eu escrevi aí? Do Dos. dente. É dos. Vou editar. Nossa, alguém pôs uma cara de bravo. Não. Foi o Samu de triste, sei lá, assustado. Bom, vamos continuar. Não. Nossa. É aí, Pro. Terminei. Como a Pro sabe que foi? Porque dá para ver quem foi esse. Bom, Sério? vamos lá continuar. Sim. Que legal. Aí, pô, tô quase. Aí, cadê? Bom, Eu vou... continuando, ó, presta atenção. Olha que legal o que eu achei, meninos. Aí eu tenho o quê? Um tubarão. E esse peixe que está embaixo do tubarão, ele chama peixe rêmora, tá? Ita ficou maravilhado com o tubarão. Ele notou que junto dele havia um peixe menor. Perguntou ao senhor Akira se aquele era filhote. Akira explicou que o peixe rêmora não é o filhote do tubarão. Alguns animais conseguem restos de comida de outros seres sem lhes dar algo em troca, mas sem prejudicá-los. É o caso da rêmora. Esse peixe se prende ao corpo do tubarão por meio de ventosa que se tem na cabeça e come os restos dos seus alimentos. Então, o que acontece aí? O nome dessa relação é comensalismo, onde um é beneficiado, mas não traz prejuízo nenhum ao outro. Pede licença para vocês vão grifar esse parágrafo todo. Ó. Sempre que um ser vivo se beneficia de outro, sem que este tenha algum ganho ou prejuízo, a relação entre eles é chamada de comensalismo. A gente vai grifar essas duas linhas. No caso do tubarão e da rêmora, o que acontece? A rêmora ela vive sempre abaixo aqui do tubarão, onde vocês estão vendo mesmo. Toda vez que ele se alimenta, os restos dos peixes lá, das coisas que ele come, a rêmora pega e se alimenta disso. A rêmora, ela não traz... Pessoal, vou pedir para vocês colocarem um mudo, por favor. Tá o tubarão, tá o peixe. Ô, Pro, Oi? Pode falar. A Karina falou pro ele não falar nada. eu vou ligar a câmera porque Eu não estou entendendo o que você está falando. Karina, eu não consigo... Ela Bom, eu vou continuar. Ela ia falar, ela não vai Ó, dar a câmera presta pra gente atenção, entender do que então. falar. Quando a gente fala de comensalismo, é quando um ser vivo se beneficia do outro, mas ele não causa nem ganho, nem prejuízo para esse outro que ele está se beneficiando. A gente tem aqui um outro exemplo, que é de uma orquídea. A orquídea, quando ela está na árvore, ela se beneficia por quê?
Porque a orquídea ela não consegue ficar em locais altos. Quando ela é colocada sobre uma árvore, ela consegue pegar o quê? Mais o sol para facilitar na hora de fazer a fotossíntese. Mas, embora o que muitos pensam, ela não traz prejuízo nenhum para a árvore, né? Ela não mata a árvore, ela não fica pegando os nutrientes da árvore, nada disso. Ela somente quer a luz solar. Então, fala assim, ó, vou propor um desafio para vocês, meninos. Quem consegue identificar o benefício obtido pela orquídea na relação com a árvore? O único benefício aí é o quê? A orquídea consegue pegar a luz solar mais facilmente, tá? Ela não pega absolutamente nada. Por isso que ela se encaixa no comensalismo, tá? Ela absorve o sol, né? Ela consegue absorver a luz solar, mas ela não traz nem benefícios, nem prejuízos para a árvore que ela está em cima, tá? Virem lá para a página 11. Tinha um castor Eles foram interrompidos. Hã? Tinha um castor alimentando os pássaros. Os meninos foram interrompidos por um barulho estranho vindo do lado de fora da casa. Veja o que eles avistaram. Veja, Massaro, aqueles animais parecem disputar o mesmo alimento. Na verdade, o pássaro... Eu sei o que ele está fazendo. Eu sei o que ele está fazendo. Ele está tentando tirar a comida dele. O castor é a mãe dele. O castor é a mãe dele. Tá tentando aqui, ó. Coloquem no mudo, por favor, aí. Aqui ele explicou aos meninos que animais e plantas da mesma espécie ou de espécies diferentes podem disputar recursos como alimentos, territórios, parceiros para a reprodução, água, luz e etc. Essa relação entre seres vivos se chama competição. Nesse tipo de relação ecológica, ambos os seres vivos podem ser prejudicados, ou então apenas um deles. A gente vai grifar, podem grifar esse parágrafo todo, porque é tudo importante. O que acontece nessa relação da competição? Quando a gente vê alguns videozinhos da África ou de outros locais, assim, por exemplo, onde tem leões, zebras, antílopes, ou que seja, qualquer outro animal, às vezes a gente vê eles disputando um mesmo alimento, ou até mesmo disputando território. E o que acontece nessa disputa? Eles acabam brigando entre eles. Por isso que aqui fala que nessa disputa os dois podem ser prejudicados ou apenas um. Então, competição é isso, é eles competirem por algo. Pode ser pelo território, pela comida, pela reprodução. O que é pela reprodução? Dois machos brigando por uma fêmea. Entendeu? Então, isso é competição, tá? Vamos lá ver as três que a gente responde. É coisa de bicho mesmo fazer isso. É para grifar parágrafo. Não entendi. Para grifar que parágrafo? É para grifar o parágrafo todo aqui, ó. De Akira até apenas um deles. Parágrafo todo. Eu já grifei. Grifou já? Pronto? Todo mundo grifou? Reflita sobre o que você acabou de ler e responda. Para que essa competição ocorra, geralmente os recursos que serão disputados devem estar disponíveis no meio ambiente em menor ou em maior quantidade do que os seres vivos necessitam? Vocês acham que eles brigam por quê? Porque eles querem aquilo. Porque eles querem. Mas aquilo que eles estão querendo, tem muito no ambiente ou tem pouco para eles estarem disputando? Pouco, né? Muito bem. Então, a gente vai escrever aí na questãozinha 6. Os recursos... Opa! Recursos disputados.
devem estar em menor quantidade. Pronto. Então, escrevam aí na 6, tá? Os recursos disputados devem estar em menor quantidade. Eita. Terminar, vocês me avisem que eu vou para 7. Me avisem, hein? Acabei. Tá. Acabei. Ah, Acabei. vamos lá. Todo mundo? Massaro refletiu sobre o que Akira explicou e ficou curioso para saber como as plantas competem entre si. Discuta com os colegas e o professor a curiosidade de Massaro. Como vocês acham que as plantas competem? O que vocês acham? Como que acontece isso? Não sei. As plantas não se mexem. Elas não se mexem, realmente. Mas o que acontece se eu plantar uma plantinha muito pertinho da outra? Elas morrem. Elas vão competir por quê? Pelo quê? Pelo tamanho do espaço. Pelo espaço, pela água, pela luz. Ainda mais se uma planta crescer mais, ela tampa o sol da outra. Tem tudo isso, tá? Então, a gente vai colocar aí. Podem disputar pelo espaço. Hã? As plantas têm pensamento? Na verdade, não. As plantas não pensam. Mas elas vão... quando uma crescer muito e a outra menos, a outra pode vir a morrer por não ter a luz solar. Ou se as raízes de uma for muito grande, ela pode acabar matando a outra pequenininha que está ali perto. Mas não, elas não pensam. Só que no modo avião, então. Ó, respondam aí. Não, essa daqui tem que ser mais, essa daqui tá pra baixo. Ó, meus amores, respondam aí a 7, tá no bate-papo. Ok. Entrou. Eu coloquei no modo avião e caiu. Eu entrei no modo avião, eu coloquei no modo avião para ninguém me perturbar e caiu a internet. Mas vai cair mesmo. Você não sabia que o modo avião tira a internet? Pedro. Ah, não. Ó, vamos lá, vamos continuar. Não, Pedro. Eu coloquei no modo avião e a internet caiu. Ó, pessoal, no modo avião, joguei ele do prédio, ele não voou. ô, quarto ano, ó a brincadeira, hein? Vamos lá, vamos Mas é continuar. verdade. Ó, enquanto conversavam sobre as relações ecológicas, Urbano, que estava no sítio de seu tio, enviou-lhes uma foto por uma rede social. Então aparece o quê? Oi, galera, olha que legal que eu vi ontem no sítio do meu tio. Então a gente vê aí uma coruja, né? É um ratinho, né? O que é isso na boca dela? Eu ainda estou escrevendo. Tá escrevendo o quê? A 7? Então, porque vocês ficam querendo brincar, por isso que vocês demoram. Não, é porque eu tava abrindo a porta pra minha cachorra fazer xixi. Bro, Oi?
Posso contar uma piada? Depois, no final da aula, pode ser? Tá Pra bom. gente não perder o foco? Então tá. Me lembra, tá? Que às vezes eu esqueço. Pronto, Samu, posso continuar? Pode. Então lá, enquanto conversavam sobre as relações ecológicas, o urbano que estava no sítio do seu tio enviou-lhes uma foto por uma rede social, onde ele fala lá assim: Oi, galera, olha que legal que eu vi ontem no sítio do meu tio. Então a gente vê uma coruja com algum bichinho aí na boca. A coruja é um animal considerado predador, pois caça outros animais para se alimentar. O animal caçado, por sua vez, é chamado de presa. Essa relação entre seres vivos de espécies diferentes, na qual uma espécie se alimenta da outra, é chamada de predação. Vamos grifar de a coruja até predação. O que quer dizer isso? Quando um animal se alimenta de outro, de espécies diferentes, tá? Tem que focar nisso, são espécies diferentes. A coruja comeu o ratinho, ou o leão comeu a zebra, são espécies diferentes. Isso é chamado de predação, tá? Um só, nesse caso, é beneficiado, o outro é prejudicado porque ele morre, né? Então a gente vai grifar esse parágrafo. Não é canibalismo, não? Canibalismo, a gente vai ver daqui a pouco. É quando come da mesma espécie, tá? Predação é quando se alimenta de espécies diferentes. Tá? A gente vai ver que tem essa diferença aí. Ô, Pro, Nessa relação... Oi? é a coruja até predação? É, isso. Nessa relação, quem é beneficiado? A presa é quem está sendo comido. O predador é quem está se comendo. A presa e o predador. Só um aí que é beneficiado, O né? predador, porque a presa está sendo comida, então é só o Como que ela está predador. sendo beneficiada, né? Vamos fazer um xizinho em predador. Agora a gente vai pensar numa coisa. A coruja, assim como outros animais, é sempre predadora ou também ela pode ser a presa? Ela pode ser a presa. Isso leão. mesmo. Ela pode ser a presa porque ela pode servir de alimento para outros animais, né? Né, Vamos Pro? botar aí Depois na você fala. 9. fala. A coruja pode ser a presa e alimentar outros animais. Ô, Pro, é pra fazer X aonde? Que eu tava grifando. Predador. Eu vou mutar o microfone aqui. Podemos? A minha Sim. chamada está conectada aqui, questão. Pode, eu já terminei. Tá. Nossa, Pro, eu acabei de pôr no modo avião e caiu. Ó, vamos parar de graça, gente, porque vocês sabem se coloca em modo avião cai. Todo mundo sabe, vocês acabaram de tirar um barato falando do Pedro. Não, não tô achando graça. O que é o xizinho na 8? Predador. Tá. Vamos lá para 10. Os predadores têm adaptações que os ajudam a capturar as suas presas. Você consegue dizer qual foi a principal adaptação da coruja que permitiu ela capturar o roedor? Aonde que está o roedor? Na boquinha dela, certo? Mas, se a gente parar para analisar uma coruja, o que ela tem de afiado?
sem ser a presa? A da A garra. As garras, muito bem. Então, na 10 Porque nós vamos... afinal, ela pega as garras. Oi? Afinal, ela pega as presas com as garras. E aí, quando ela mata, aí ela se alimenta, aí ela põe na boca, né? Porque as garras dela são super afiadas. Então, na hora que ela enfinca no animal, ele já morre. Aí ela vai lá com a boquinha dele, com a boquinha dela, com o biquinho, né? E consegue se alimentar daquela presa. Tá? Então, vocês escrevam aí na 10 as garras. A 11. Em relação ao ser humano, quais animais você pode citar que são nossas presas? Ixi. Bom, a Peixe, galinha. carne, frango. Porco? Pode colocar o peixe, o porco, a vaca, o frango. Credo, eu só como a carne. Que os homens, eles estavam matando o porco lá pra fazer carne. Só que aí, do nada, entrou o cachorro bem na frente. E eles deram um bastão assim. Quanto bateu no cachorro, bateu no porco ao mesmo tempo. Os dois morreram. Ai, que dó. Que dó, mas a gente come, né? Então escrevam aí, Que ó. cachorro? Tá no bate-papo. Que dó, o porco morreu. No dia seguinte já tá comendo carne de porco. Fica parecendo eu. Tenho dó quando eu olho a vaca morrendo. No dia seguinte, meu pai tá fazendo churrasco com carne de vaca. E é uma delícia, né, Samu? Eu fico, Aí a ai, gente não consegue nem lembrar mais da vaquinha. Ó, quem terminar vai virar para a página 14. 14 ou 13? 14. A página 13 é uma experiência, não tem como a gente estar fazendo. Por isso que a gente vai virar para a página 14, tá? Olha a página. Porque nós Tem estamos aquele no inseto com um negócio de... Ô, Pro, mas e se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer? Sim. Novidade, acabou o coronavírus, vamos para a escola. Ainda não, Lucas. Eu não vejo a hora de ouvir essa notícia. Ô, Pro, não vai poder voltar em setembro. Não, né? Acho que só outubro falaram. Um dia desse, eu sonhei Acabar, que... vou deitar na rua. Ô, Pro, um dia desse eu tive um sonho tão bom que eu cheguei na escola, a escola já tinha voltado. Todo mundo de máscara. Daí você entrou, chegou, daí todo mundo chegou o quê? A vacina pro corona. Daí todo mundo saiu correndo. Não vejo a hora disso acontecer. Vamos lá para a página 14, amores, para a gente finalizar isso, a gente encerra, tá bom? Amor, quem dera. Vou falar uma coisa, Pro. Só quero Vai. falar uma coisinha rápida. Sabe quando, tipo, a gente voltar para as aulas? Não. Sabe quando vai ser outubro as aulas? Porque tem provavelmente vai voltar. Vai ter a vacina do corona. Tomara. E em outubro, que já vai dar uns 10 dias que já vai fazer efeito, aí já vai poder para a escola em outubro, eu acho. Eu acho que vai ser assim. Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente terminar, meus amores, porque aí eu já libero vocês. Assim como os predadores, as presas também apresentam algumas adaptações relacionadas à defesa contra a predação. Uma dessas adaptações é a camuflagem, que permite o animal assumir a mesma cor ou o mesmo formato do ambiente em que vive. Vamos grifar camuflagem até onde vive, ambiente onde vive, tá? Não. Onde vive? Ó, eu vou ler de novo. Ó. Camuflagem, que permite ao animal assumir a mesma cor ou o mesmo formato do ambiente em que vive, o que dificulta a localização dele pelos predadores. Vai ser até predadores que a gente vai grifar, tá bom? Então, a camuflagem, o que acontece? Vocês já viram o camaleão? Camaleão, quando ele tá... Ele pode se camuflar de qualquer coisa. Sim. E aqui na imagem, a gente tem um bicho-pau. Ele parece um galho de árvore. E é difícil dos predadores acharem. A gente tem outros que parece uma folha. Então, a camuflagem serve para quê? Para eles se defenderem
dos predadores aí, tá? Viu? Vamos lá Opa, embaixo. tem um bicho-folha ali na foto do bicho-pau também? Não, acho que é só o bicho-pau, não tem não. Aí são folhas mesmo. Não, tem um bicho-folha, dá pra ver a perna. Não consegui ver, não. Vamos lá, ó. Algumas pessoas podem pensar que os predadores são os vilões da natureza. Essa ideia é errada. Os predadores contribuem para o equilíbrio do ambiente, pois controlam o número de certas espécies de animais. O que isso quer dizer? Às vezes tem muito grilo. Se o inseto, se esse grilo ele não for comido, o que vai acontecer? Vai ter muitos, uma infestação de grilos aí. Então, por isso que fala aqui, ó, que controla o número de certas espécies de animais, né? Então, e outra, o predador, ele não é vilão, porque na natureza, ele precisa se alimentar. Por esse motivo que ele também não pode ser tido como vilão, tá? A gente só vai falar do parasitismo e eu encerro. Eu já volto, meninos. Preciso dar o remédio contra carrapatos para o Apolo. Aí o Massaro falou, carrapato? Akira, ao retornar à mesa, explicou que o carrapato é um animal parasita. Isso significa que ele tira proveito de outro animal de espécie diferente, sem precisar matá-lo para isso. Ele vive sobre o corpo de outro organismo ou dentro dele, retirando nutrientes. Esse tipo de relação entre os seres de espécies diferentes, damos o nome de parasitismo. Então, a gente vai grifar desse ele vive sobre o corpo até parasitismo. O parasita, ele não mata o outro animal, mas ele prejudica, tá? Ele não traz benefício algum, bem pelo contrário. O carrapato causa coceira e causa até doença. Um outro bichinho, ele vive sobre o corpo do outro até parasitismo. Outro bichinho que é parasita é o piolho. Vocês já pegaram piolho? Eu já. Eu já, quando era criancinha, nem O lembro. piolho, ele fica na nossa cabeça sugando o nosso sanguinho e ele causa uma coceira danada. Então, quer dizer, ele prejudica a gente, mas ele é beneficiado. Mas ele não mata. Tá? Aleluia, porque eu já tive ele 10.000 vezes. Eu também já tive, Júlia. Ai, Os carrapatos, sério, que são classificados como aracnídeos, também podem morder seres humanos, transmitindo graves doenças como a fatal e rara febre maculosa. Nessa doença, uma bactéria presente no carrapato é injetada na corrente sanguínea do hospedeiro, causando febres, dores de cabeça, erupções na pele, etc. Essa febre maculosa, ela não é muito falada aqui, porque aqui onde a gente vive, nem tem tantos carrapatos, né? Às vezes pode ser que ache um ou outro no animal. Mas ela pode causar muitos problemas aí em nós que somos seres humanos, tá? Porque o carrapato, ele não fica só em bichinho, ele pega a gente também. Ele pode penetrar na nossa pele, causando coceira e mais um monte de coisas aí, tá? Então, peraí que eu vou olhar para vocês agora. Quem saiu da aula? Todo mundo? Pro todo mundo. Bom, enfim. A gente vai encerrar aqui. Pro, deixa eu contar minha piada. Pode contar que eu quero ouvir. Já pensou se uma baleia baleasse outra baleia e aparecer assim no jornal? Baleia, baleia, baleia. Gostei dessa. Eu Criativa. queria fazer uma pergunta. Pode fazer, meu amor. É verdade que os grilos, eles ficam o dia inteiro assim, meio que falar, só o som deles. E na noite, quando eles soltam o som, eles... Quem? Peraí, volta a pergunta, eu não entendi. Quem? É verdade que os grilos, eles ficam o dia inteiro sem soltar o som que eles soltam. Não, de dia eles também fazem barulho. Eu Não é só à noite, ouvi. não. À noite. Igual a mãe. À noite a gente ouve mais Quando porque fica está mais calor. silêncio. Ou Mas não porque eles não fazem, é só por isso. Oi. Eu não sei porque sempre quando a gente está perto de grilo, eles param de fazer som. Porque eles se assustam, eles ficam com medo, então eles ficam quietinhos para a gente não saber onde eles estão. Entendeu? Meus amores, já são 15:45. Então eu vou encerrar a aula. 4 horas a gente vai para a aula de português, tá bom? Tá. Beijinho, até daqui a pouco. Tchau.